Salve galera! No episódio de hoje vamos falar sobre amigos, preconceito, basquetebol, balé e sobre o que você faria para conquistar os seus sonhos. Bora lá! Yeah. Bring you up. Yeah, come on. Galera, eu adoro um cafezinho. E certa noite eu estava na varanda da minha casa olhando a cidade, quando eu avistei algo muito peculiar. Tinha um homem jogando basquetebol em plenas 3 da manhã. E eu fui lá investigar o que estava acontecendo. O nome daquele cara era Daniel. Daniel me disse que estava lá naquela quadra jogando porque ele gostava de treinar, principalmente de madrugada. Ele batia muito empenho, só que ele estava com problema, ele estava com limitações, porque ele já não sabia mais o que fazer, não tinha ideias do que fazer para melhorar o seu desempenho como jogador de basquete. Aí eu falei pra ele: Daniel, você encontrou a pessoa certa, eu sou um homem ideia e vou te ajudar a resolver o seu problema. Só que a diferença dessa vez é que eu aconselhei o Daniel a fazer algum tipo de arte que gere movimento. Por exemplo, dança. Aí sempre vem aquela desculpa esfarrapada: ah, mas eu não sou bom com isso, eu nunca dancei, e quando eu dancei não fui bom. E eu sempre vou ficar repetindo: cara, ninguém nasce sabendo. Você acha que os melhores bateristas do mundo, eles já nasceram assim? Não. E pense nos grandes gênios da música. Vocês acham que eles nasceram já tocando e sabendo de tudo? Não. Mas outra coisa, não é necessário ser um gênio, fazer as coisas para ser o melhor do mundo. Simplesmente passa por você. Então Daniel olhou nos meus olhos e falou: vou confiar em você. Isso aí, garoto. Assim eu gosto de ver. No dia seguinte ele me contou muito envergonhado que ele havia se matriculado na aula de balé. Galera, imagine um cara de 1,92 m dançando balé. Eu sei que aquilo ia causar muitos problemas, mas eu fiquei pensando: sem preconceito, sem preconceito, sem preconceito, sem preconceito. Toda vez que a gente faz algo que a gente sente que as pessoas vão nos julgar diferente, nós costumamos esconder aquilo. E foi isso que Daniel fez. Ele escondeu de todo mundo que ele estava tendo aulas de balé. Só que às vezes as mentiras elas não duram para sempre. E descobriram. Um dos amigos do Daniel descobriu que ele estava tendo aula de balé. Muitas das vezes os amigos podem jogar contra e ter opiniões que podem nos atrapalhar ao longo de nossa jornada. Por isso é muito bom às vezes a gente analisar o que os nossos amigos estão dizendo. Se o que eles estão falando é realmente para o nosso bem. Daniel já começava a se sentir incomodado, porque ele percebeu que a relação dele com os amigos dele mudou depois de eles descobrirem que ele estava fazendo balé. Ele se sentia meio excluído em alguns momentos. Ora os amigos dele zoavam, ora vinham com umas brincadeirinhas maliciosas, mas a pior coisa que o Daniel percebia era o julgamento que tinha no olhar. Muitas vezes o preconceito e outros tipos de intolerância a gente consegue perceber no olhar das pessoas. Só que o problema piorou quando a namorada dele começou a se incomodar com aquela situação. Ela passou a duvidar da sexualidade dele. Tudo isso porque no grupo de balé que ele estava treinando tinha muitos gays. E é normal em qualquer área artística. Mas puta que pariu. Tem aquele ditado que eu odeio que é: digam com quem andas e eu direi quem és. Porra, meu. Argumentos como esse só ajudam a aumentar o preconceito. Eu conversando com ele falei: meu, não esquenta a cabeça. Você sabe daquilo que você gosta, você sabe de quem você é. Ninguém vai virar gay simplesmente por fato de andar com pessoas gays. Mas vocês não sabem o que aconteceu. Foi tempo que ele parou, se aproximou de mim, olhou nos meus olhos e disse: estou apaixonado por você. Galera, ele depois que fez balé, realmente virou gay. Vocês acreditam? É óbvio que isso não aconteceu. Isso não acontece, gente, pelo amor de Deus. O Daniel sabia que aquelas aulas estavam ajudando ele a melhorar os movimentos. E eu então disse para ele seguir em frente, para ele aguentar esse momento, que aquilo vai passar. Que as pessoas vão se acostumar com aquilo. Vai em frente, cara. Vai em frente. Durante essa experiência, ele havia me contado que ele deixou de ser preconceituoso, porque ao andar e socializar com o pessoal do balé, ele percebeu que aquelas pessoas não eram tudo aquilo que ele pensava ser antes. Mas se vocês acham que a situação não poderia piorar pro lado do Daniel,
ela piorou. Para vocês verem como o preconceito é tão velado na nossa sociedade, o Daniel perdeu o posto de titular no time simplesmente pelo fato dele estar fazendo balé. Ele nunca havia faltado no treino, ele sempre treinava mais do que os outros, sempre teve um desempenho técnico exemplar, mas ele foi pro banco. E é nesse momento que vocês veem como o preconceito ele influencia na decisão das pessoas. Eu fui e encontrei Daniel sentado na ponte. E conversei com ele, ele parecia estar muito abalado e queria desistir de tudo. Confesso pra vocês que é difícil a gente tomar uma posição e seguir em frente quando tudo à nossa volta está nos puxando para baixo, nos puxamos para a vida normal que a gente sempre teve. Mas para sorte de Daniel, ele era um garoto que tinha muita fé e decidiu seguir em frente tanto no basquete quanto no balé. Enfim, chegado o dia da grande final, eu fui lá no estádio acompanhar o jogo do Daniel. Então o jogo começou e o Daniel tava no banco. Só que galera, o time do Daniel tava levando um couro. E nada do treinador colocar o Daniel, mesmo percebendo que o time tava se afundando. Mas foi então que um dos jogadores se machucou, e o técnico não tinha o que fazer. Teve que abrir mão do orgulho dele e colocar Daniel. E Daniel percebia que ali era a oportunidade dele, então ele entrou no jogo. Em pouco tempo, o jogo mudou. O time dele foi ganhando pontos. E Daniel estava jogando com uma leveza e uma precisão tão grande que parecia que aquela quadra era um palco de balé. Foi então que o jogo estava acabando. Eles estavam perdendo, mas tinham uma única chance. Poucos segundos. Então a bola caiu na mão de Daniel. Daniel estava numa distância perfeita, difícil, mas ali poderia fazer um arremesso de 3 pontos. Então ele parou, olhou para aquilo. E acertou! Então eles venceram o campeonato com aquele arremesso. E após o término do jogo ele foi eleito como o melhor jogador do campeonato. Não só pelaquela final, mas por todo o decorrer da competição. E para vocês verem, no dia seguinte o treinador matriculou todo mundo nas aulas de balé. E o Daniel me agradeceu bastante pela ideia que eu dei para ele. Porque aquilo não fez ele apenas vencer o campeonato, mas ele se transformar em uma pessoa melhor, sem tantos preconceitos. E eu fiquei muito feliz em ouvir isso dele. Sou foda pra caralho. Meu. Menos. Recentemente ele me contou que ele hoje é um cara de sucesso. Não, ele não se transformou no maior jogador de basquete do mundo. Nem tampouco se transformou no jogador de basquete. Na verdade ele era professor de educação física. E que os métodos que ele utilizava com os alunos deles para o campeonato, métodos diferentes, misturando um pouco de arte, faziam não com que o time fosse campeão todas as vezes, mas que os times dele sempre fossem competitivos. O preconceito é uma atitude que sempre vai atrapalhar na nossa vida, principalmente quando estamos na busca de um sonho. Então se você quer ter um desempenho, se você quer ter sucesso, você vai ter que abrir mão do preconceito para conhecer coisas novas. E é bom lembrar, sempre quando tomamos uma decisão diferente ou que envolve muito risco, as pessoas à nossa volta vão nos pressionar a desistir daquilo. Só que nessas situações mostram como devemos ter fé, seguir em frente e acreditar no que estamos fazendo. Então galera, se vocês gostaram, eu peço para vocês deixarem o like de vocês. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal. E se puder comentar como o preconceito um dia atrapalhou a vida de vocês, coloque aqui nos comentários.